Nós seguimos com a nossa série sobre o Jubileu da Esperança, convocado pelo saudoso Papa Francisco. Ao convocar este jubileu, ele propôs a esperança como tema central e, nesse espírito, durante o seu pontificado, fez ecoar um pedido de organizar a esperança. Este é o tema do programa de hoje e nós vamos conversar com o padre Joaquim Josélio de Souza Costa, presbítero na Diocese de Limoeiro do Norte, no Ceará, e também integrante do nosso Serviço Teológico Pastoral. Padre Joaquim, uma alegria tê-lo aqui novamente no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Olá, Marcos. É uma alegria também poder estar com vocês nesse programa e ainda mais falando de um assunto tão importante como organizar a esperança. Pois é, eu quero começar exatamente com essa expressão, Padre Joaquim, porque talvez quem está nos acompanhando pode pensar assim, o que significa organizar a esperança? O Papa Francisco usou em vários contextos ao longo do seu pontificado. Então, nos ajude a quem está nos acompanhando a entender o que significa organizar a esperança na vida das nossas comunidades eclesiais. Em primeiro lugar, significa perceber os diversos sinais de esperança que estão presentes entre nós. Porque, às vezes, a tentação é olhar apenas os desafios e dificuldades. Mas existem sinais do Espírito, ação de Deus acontecendo nas bases, nas pequenas comunidades. Então, perceber que existem diversos sinais de esperança. E organizá-los significa entender que um vai auxiliando, vai iluminando os outros sinais de esperança. Que essas pequenas forças, pequenas iniciativas podem nos ajudar a fazer o reino de Deus acontecer e até mesmo transformar algumas realidades dolorosas e desesperançosas. Então, a esperança, ela é algo que exige de nós um exercício constante de atenção, não simplesmente ver, mas olhar, perceber, mergulhar na realidade e assim sentir a força desses diversos sinais que estão presentes e uni-los para que uns se ajudem e o reino possa ir acontecendo. Uhum. Interessante o que você coloca, para Joaquim, de perceber esses detalhes. Nós tivemos um programa recentemente com o professor César Kuzma, que tratamos bastante sobre a esperança, sobre a virtude, que às vezes a gente corre o risco de pensar que é algo como um puro otimismo ou como algo abstrato e que não se acerca da nossa realidade, né? Sim, a esperança é algo muito concreto e se dá em situações que às vezes acabamos não notando, porque a gente espera coisas extraordinárias, mas a ação de Deus se dá na brisa suave, né? Para recordar aqui aquela passagem do profeta Elias. Então, é nesses pequenos sinais que a gente vai sentindo a força de Deus agindo. Como lembra o teólogo Victor Bodina, o Espírito do Senhor atua a partir de baixo, né? Desde baixo. Então, é nesses pequenos sinais, das pequenas comunidades, pequenos grupos, e vamos sentindo a força do Espírito, a esperança sempre reacendendo. Uhum. Você falava, organizar a esperança percebendo estes sinais concretos que estão aí, pequenos sinais e que vão nos ajudando a construir o caminho. Quais são esses sinais concretos de esperança que a gente pode perceber que talvez está aí pertinho da gente e a gente não vê nas nossas paróquias, nas nossas comunidades? Na sua bula de proclamação do jubileu, o Papa Francisco apresenta algumas realidades que exigem de nós levarmos esperança. Ele falou de sinais de esperança, mas algumas dessas realidades são até dolorosas, mas são realidades que exigem de nós levar a esperança. E aí, aqui ele fala do problema da guerra, então levar a esperança da paz, abertura à vida, os nossos irmãos, irmãs que são presidiários, presidiárias, doentes, jovens, migrantes, idosos, pobres, são alguns sinais, algumas realidades que exigem de nós levar a esperança. Mas outros pontos, outros exemplos que poderíamos dar até mais localmente, os pequenos grupos, por exemplo, de reflexão bíblica nas famílias, numa sociedade, talvez por conta de uma lógica neoliberal, cada vez mais individualista, esses pequenos grupos que formam comunidade, homens e mulheres que se importam uns com os outros, criam laços e se encontram a partir da palavra de Deus para pensar a vida, isso é um grande sinal de esperança. Mas também as visitas constantes aos idosos, aos doentes, aqueles que a sociedade não quer mais ouvir. Então, tudo isso também é um sinal de esperança. Mas também eu gostaria de lembrar as lutas das nossas comunidades por justiça, por direitos.
Elas que não têm muita força, mas com a coragem que vem do Espírito, conseguem se mobilizar para enfrentar os diversos desafios. E aqui, Marcos, eu gostaria de trazer um exemplo aqui do meu estado, do Ceará. Diversos grupos, movimentos, igrejas se reúnem no movimento Revoga Já, que busca enfrentar a lei que permitiu a pulverização aérea no estado. É um exemplo de sinal de esperança. Quer dizer, há alguns anos atrás, nós fomos pioneiros numa lei que proibia a pulverização aérea por qualquer meio. E recentemente o governo acabou liberando a pulverização por drone. Então, as diversas comunidades, grupos, movimentos, forças sociais estão se mobilizando para dizer chuva de veneno nunca mais. Então, isso é um grande sinal de esperança. É o espírito agindo nas bases, nas pequenas comunidades, nas pequenas iniciativas. Mas é claro que tem outras mais que nós precisamos aprender a dar a devida atenção. Uhum. Interessante o exemplo que você traz, Padre Joaquim, porque além dos exemplos eclesiais, você traz um exemplo concreto do envolvimento das pessoas, da organização social para o bem comum. Que acredito que muitas vezes a gente tende a olhar e perceber, ou talvez buscar sinais que estejam apenas fechados dentro dos nossos templos, né? Dentro das pastorais, dos movimentos, e corre-se o risco de perder também aquilo que, seja, a igreja está inserida no mundo, está inserida no tempo e precisa dialogar também com as iniciativas populares. Sim, porque o Espírito age para além das fronteiras eclesiais, né? Eu acho que e Francisco nos ajudou de uma forma assim espetacular a perceber isso. Inclusive esse diálogo com os diversos movimentos e grupos nos ajudam a perceber que a gente pode aprender também até com aqueles que não são cristãos ou mesmo que não têm uma fé religiosa professada, mas que ao se abrirem ao bem, à justiça, à fraternidade, de certo modo estão se abrindo ao Espírito. E inclusive eu acho que é muito significativo Marcos, uma fala de Francisco, me permite aqui Claro. citar brevemente, no terceiro encontro com os movimentos populares, em que ele, olhando o trabalho, as lutas daqueles grupos, alguns religiosos, outros não, ele percebeu como o jeito deles se assemelhava à ação de Jesus. E aqui eu cito a palavra do Papa. Às vezes penso que quando vós, pobres organizados, inventais o vosso trabalho, criando uma cooperativa, recuperando uma fábrica falida, reciclando os descartes da sociedade consumista, enfrentando a inclemência do tempo para vender numa praça, reivindicando um pequeno pedaço de terra para cultivar e alimentar quem tem fome, quando fazeis isto, imitais Jesus, porque procurais curar, mesmo que seja só um pouco e de modo precário, esta atrofia do sistema socioeconômico imperante, que é o desemprego. Então veja como o Papa nos ajuda muito bem a entender esses sinais de esperança do Espírito na comunidade de fé, mas também para além dela. Uhum. Você mencionava há pouco a questão da justiça social, do bem comum, do cuidado. E pensando numa perspectiva de uma igreja sinodal que a gente está construindo e ainda nessa fase tão importante de implementação do sínodo, como é que nós podemos, enquanto igreja sinodal, fortalecer essas iniciativas que promovam a justiça, a paz, o cuidado com os pobres, o cuidado com a criação? Eu acho que, em primeiro lugar, ser presença nas diversas realidades que exigem de nós esse apoio à esperança. Porque uma igreja autorreferencial, fechada nela mesma, não gera esperança. Então, a igreja sinodal é uma igreja disposta a sair de si mesma e a encontrar os irmãos e irmãs. Então, as nossas estruturas eclesiais, para serem verdadeiramente sinodais, portanto também missionárias, que a razão de sinodalidade, da sinodalidade é a missão, é o reino de Deus, elas precisam estar abertas a essa saída de encontrar os outros. Então, a igreja pode até não ter tantos meios para transformar como gostaria, mas sua presença é muito importante. Eu recordo, Marcos, aqui um caso também na nossa região, de uma luta por ocupação urbana, em que ela foi, naquele momento, fracassada. Mas um senhor da comunidade estava muito esperançoso, apesar do fracasso. Ele disse, mas por que o senhor está tão feliz? Ele, porque a igreja estava com a gente. Então, a presença da igreja no meio desses pequenos sinais de esperança fortalece, multiplica e nos dá fidelidade à nossa missão. Então, a igreja sinodal precisa estar
aberta a encontrar os irmãos e irmãs e a entender que a sua estrutura, a sua organização deve estar a serviço do reino de Deus, deve se dar a partir e em vista do reino. Olha aí que bonito testemunho e que bonita motivação para quem está nos acompanhando aí na sua comunidade também para abrir os olhos e se acercar daquilo que está por aí, que talvez você pense assim, não tem nada o que fazer, mas tem o que fazer, tem o que acompanhar essas lutas do povo, né, que são tantas e que fazem parte então desse processo de organizar a esperança, que é o tema que a gente está refletindo no programa de hoje, nessa série especial sobre o Jubileu da Esperança e agora partindo este chamado concreto que o Papa Francisco fez a toda a igreja, organizar a esperança partindo dos sinais concretos do reino que acontecem no aqui e no agora da nossa história. Eu quero convidar você que nos acompanha, que deseja rever os nossos programas, eles estão todos disponíveis no YouTube, basta você acessar @Igreja Sinodal, rever as reflexões anteriores, as entrevistas, seja nessa série sobre o Jubileu da Esperança, também os programas em que a gente trabalhou o documento final do Sínodo e outros temas pertinentes à Igreja Sinodal. Então, eu convido você a acessar e também a compartilhar. Depois do intervalo, a gente vai continuar nossa conversa com o Padre Joaquim Josélio. Fique por aí, voltamos já já. Estamos de volta com a Igreja Sinodal, uma alegria contar com a sua companhia neste espaço de reflexão e aprendizado. Então é sempre bom contar com você para a gente seguir construindo este espaço de ser uma igreja sinodal, implementar essas propostas do Sínodo e se sentir cada vez mais igreja. No programa de hoje estamos conversando com o Padre Joaquim Josélio, ele é da Diocese de Limoeiro do Norte, no Ceará. A gente está falando sobre organizar a esperança. Padre Joaquim, vamos retomar aqui a nossa conversa. Como é que nós podemos ser sinal de esperança para aqueles que vivem sem perspectivas, para aqueles que sofrem pela exclusão, pela marginalização e por tantas outras situações que às vezes fazem perceber ou pensar que a vida não tem esperança? Em primeiro lugar, fidelidade ao Evangelho e aquilo que é o seu coração. A fraternidade, o amor, de modo muito especial aos pobres. Acho que neste tempo pascal, o Evangelho de João nos ensinou muito isso. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. Então, a identidade do seguidor e da seguidora de Jesus se dá por sua capacidade de amar e, de modo muito especial, de servir aos pobres e marginalizados. Então, a fidelidade a este princípio, que é o coração do Evangelho, é fundamental para levar a esperança, ser sinal de esperança. Um outro aspecto muito importante é vencer uma espécie de mentalidade derrotista que paira sobre alguns cristãos. Acham que a situação é muito difícil, estruturas sociais, até mesmo eclesiais, impedem muitas mudanças, então não é possível fazer nada, a gente tem que se acostumar. Não, essa mentalidade tem que ser superada. E eu acho que uma expressão do grande mestre Paulo Freire nos ajuda nisso, é procurar o inédito viável. Quer dizer, aquilo que ainda não foi feito, não foi pensado, mas que é possível, que é viável. Porque às vezes a gente fica pensando em coisas absurdas, impossíveis, e esquece de fazer o possível acontecer. Então, o Paulo Freire até diz no seu livro Pedagogia da Esperança, que é preciso que o educador progressista, aquele que tem uma outra perspectiva, procure as diversas possibilidades de mudança. Então, é esse inédito viável. Ajudar aqueles que não têm mais esperança a perceber que existem sim caminhos. E talvez alguns já estejam sendo traçados, mas é possível e preciso potencializá-los. Então, essa fidelidade ao coração do Evangelho, o amor, a fraternidade, o serviço aos pobres, e vencer uma mentalidade derrotista. Porque a fé cristã é a fé na vida que vence a morte. Uma caminhada com Jesus é sempre ressuscitada, ainda que também seja crucificada. Então, para nós, a última palavra sempre será a ressurreição. Que bonito e que motivador a gente poder olhar com essa esperança, a esperança da ressurreição, a esperança do Cristo, e encarnar também os atos, os gestos, né? As suas palavras, o acolhimento também no nosso dia a dia. E pensando assim como igreja, né? Que atitudes que nós precisamos mudar para que, de fato, a nossa igreja seja
um espaço de acolhida e que incentive, que motive a este organizar a esperança? Acho que um ponto fundamental é não cometermos o erro de tomar como fim o que é meio na evangelização, na vida cristã. Então, às vezes, as nossas pastorais são pensadas em boa medida para eventos, ou mesmo para multidões, e até, em alguns casos, para arrecadação. Na verdade, as estruturas, os eventos e até mesmo arrecadações são mediações, são instrumentos para a evangelização, mas não o objetivo. O fim, o objetivo é o reino de Deus. E, nesse sentido, fazer com que Deus reine, com que sua vontade, a fraternidade, a justiça, a paz aconteça entre nós. Então, se a igreja fizer esse esforço, que é um esforço sinodal, de entender que a razão de ser é o reino de Deus, então será mais fácil, porque não tomaremos como fins aquilo que são apenas meios. E assim será muito mais fácil acolher as pessoas e organizar os diversos sinais de esperança. Então, é bom ter isso muito claro. O objetivo, a razão de ser da igreja é evangelizar. E já dizia Francisco, na Evangelii Gaudium, evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Então, esse é o nosso objetivo. Tudo mais só tem sentido em vista disso. Uhum. Isso, o que você acaba de dizer também como ação da igreja, acredito que nos ajuda a conectar também o Jubileu da Esperança com o processo do sínodo sobre sinodalidade, que às vezes a gente percebe que não, o sínodo já terminou, agora é o jubileu e vai tratando as coisas como se fossem apenas eventos. Organizar a esperança também nesse sentido de nos ajudar a conectar essas realidades e colocar sentido nos nossos objetivos? Sim, com certeza. Até porque pensar dessa maneira, que o sínodo já passou, agora é outra, isso é um erro terrível. O jubileu é um tempo de renovação da igreja, é o ano da graça do Senhor. Então, é o momento perfeito, mais adequado, de fato, o momento da graça, para assumirmos com seriedade aquilo que o sínodo propôs no seu documento final e ao longo de todo o processo sinodal, que não terminou, ainda está se dando. Então, esse é o momento ideal para que a gente, de fato, fortaleça a esperança nesse sonho de uma igreja mais participativa, mais ministerial, que, de fato, se organize em vista a partir do reino de Deus, para que a justiça, a fraternidade, a vontade do Senhor aconteça entre nós. Então, o jubileu da esperança é o tempo ideal para a gente assumir, de fato, o que é ser uma igreja sinodal. Inclusive, a expressão peregrinos da esperança é muito significativo, porque mostra que a igreja ela não pode ser estática, ela não pode ser fechada, parada, mas em constante peregrinação, em constante saída de si mesma para encontrar os irmãos e irmãs, amá-los e servi-los. E essa saída, como lembra Francisco, é, em primeiro lugar, para as periferias físicas, existenciais, sociais. Mas, de fato, o jubileu é esse tempo adequado, ideal da graça do Senhor, para que a gente assuma com seriedade que é ser igreja sinodal. Uhum. Olhando também de maneira perspectiva, o que nós precisamos organizar hoje? Sabemos que o nosso futuro seja o futuro global e pensando de maneira integral, como também nos motivava o Papa Francisco, né? O cuidar da casa comum, da ecologia, também pensando no nosso próprio cuidado, na nossa própria sobrevivência. O que nós precisamos organizar hoje para que as próximas gerações encontrem uma igreja mais fiel ao Evangelho e mais comprometida com a esperança? Em primeiro lugar, fortalecer a comunidade. Isso é fundamental. Seja os pequenos grupos de reflexão bíblica já citados no começo, seja as celebrações dominicais do Dia do Senhor, as visitas constantes a idosos, doentes, a pessoas excluídas e que ninguém se preocupa mais. Então, tudo isso tem que ser fortalecido. A comunidade. A gente tem eventos com multidões, mas pessoas que se encontram, que criam laços, isso falta na vida da comunidade. Então, comunidade não é só um aglomerado de gente de um lugar. Comunidade são grupos que se relacionam, que se comprometem, que existe fraternidade. Depois, também é muito importante formar as nossas comunidades para esse espírito missionário, essa abertura ao outro. Então, a formação, sobretudo, bíblica, para entender que a palavra de Deus é o chão da nossa caminhada. É a partir dele que nós pensamos e transformamos a nossa história. E um outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente incentivar e tocar muito forte, que é a consciência de que a missão da igreja não se fecha em si mesma,
mas ela deve estar solidária aos diversos grupos e movimentos que buscam um mundo melhor, que buscam fazer o reino acontecer. Porque, por exemplo, nossas comunidades têm um costume, uma tradição de saírem, se encontrarem nas festas de padroeiro, em momentos assim específicos, mas é preciso que as nossas pastorais também se envolvam nos momentos em que o povo está lutando por direitos, por justiça, porque isso também é questão de fé. Isso também é ser peregrino da esperança, é fazer o reino acontecer. Então, fortalecer a comunidade, formar o povo de Deus e ajudar a crescer numa mentalidade de que nossa missão não se fecha na comunidade de fé, mas ela vai para além. Ela vai em solidariedade a todos os grupos que buscam vida, fraternidade, é fazer o reino de Deus acontecer onde a gente está. Uhum. Interessante que você coloca, Padre Joaquim, da comunidade, de fortalecer a nossa comunidade, também como uma resposta a esse sentimento que você mencionava no primeiro bloco, de uma mentalidade de um mundo cada vez mais individualista, né? Que as pessoas vão se fechando, e por mais que a gente esteja conectados, e talvez com pessoas que estejam até bastante distantes de nós, vamos perdendo também esse sentido de estar junto, de estar próximo, formando comunidade. Para encerrar, gostaria que você deixasse assim, uma mensagem e um incentivo para quem está nos acompanhando para organizar a esperança, fortalecer a sua comunidade aí no concreto da sua realidade. Eu gostaria que essa mensagem final também tivesse a inspiração de Francisco, e por isso eu leio mais um trecho, dessa vez do segundo encontro do Papa com os movimentos sociais, que eu acho que, de fato, é a melhor reflexão para concluir esse debate nesse momento, que vai, sem dúvida, se continuar depois. Que posso fazer eu, recolhedor de papelão, catador de material reciclável, limpador, reciclador, frente a tantos problemas, se mal ganho para comer? Que posso fazer eu, artesão, vendedor ambulante, carregador, trabalhador irregular, se não tenho sequer direitos laborais? Que posso fazer eu, camponesa, indígena, pescador, que dificilmente consigo resistir à propagação das grandes corporações? Vós, os mais humildes, os explorados, os pobres e excluídos, podeis e fazeis muito. Atrevo-me a dizer que o futuro da humanidade está, em grande medida, em vossas mãos. Não se acanhem. Eu acho que esse chamado final do Papa é a palavra-chave. Não se acanhe. Nossas comunidades já expressam grandes sinais de esperança. É preciso que elas se organizem, sejam fortalecidas, incentivadas, percebam a sua força, possam dialogar para que não fique cada um no seu grupo, mas somem-se para que essa transformação, que é o reino de Deus acontecendo, possa de fato ser expressa e entendida como uma questão de fé. Então, eu concluo com esse chamado do Papa Francisco a todos os grupos, movimentos, pequenas comunidades. Não se acanhe. Vós fazeis e podeis muito. Maravilha, muito obrigado, Padre Joaquim Josélio, pela sua participação no programa de hoje, por nos brindar aí com essas reflexões tão bonitas para nos ajudar a organizar a esperança. Um abraço para você. Valeu, Marcos. Um abraço. E você que nos acompanha também aqui sempre, especialmente neste programa de hoje, obrigado pela sua companhia. Na próxima semana a gente continua aqui, pensando uma igreja sinodal como peregrinos e peregrinas da esperança. Até lá!